Olá, galerinha do YouTube! Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal Loucos por Biologia. E o tema da nossa aula de hoje é sobre a cadeia respiratória, um tema muito importante e cobrado em todos os vestibulares do Brasil. E antes de começar a nossa aula, eu tenho dois presentes para você. Aqui embaixo na descrição do vídeo, você vai encontrar um link para você baixar o PDF com o resumo escrito dessa aula. Então, se você não tem muito tempo para fazer anotações, você pode estar baixando o PDF totalmente gratuito aqui na descrição do vídeo, beleza? E o segundo presente é que na descrição do vídeo você também vai encontrar um outro link que leva para uma plataforma de estudos 100% gratuita chamada de Plataforma Cênica. Lá você encontra materiais de todas as disciplinas do ensino médio e lá você aprende de uma forma rápida e fácil. Lá também você encontra mapas mentais e questões de vestibulares para você poder estudar, beleza, gente? Então vamos começar a falar sobre a cadeia respiratória logo após a nossa vinheta. Então, galera, antes de a gente começar a falar sobre a cadeia respiratória, a gente precisa lembrar de alguns detalhes que ocorreram na etapa anterior da respiração celular. Que etapas são essas? A glicólise e o ciclo de Krebs. Nessas duas etapas, a gente produziu duas moléculas chamadas de NADH e FADH2. O que são essas duas moléculas? São moléculas que carregam elétrons ricos em energia. Então, conforme a molécula de glicose foi passando pela respiração celular, ela perdeu elétrons e hidrogênios. Esses elétrons e esses hidrogênios são capturados por essas duas moléculas, o NADH e o FADH2. Ou seja, o NADH e o FADH2 são moléculas que transportam energia. E para que essa energia que essas duas moléculas transportam vai ser utilizada? Essa energia vai ser usada na última etapa da respiração celular, que é a cadeia respiratória. Então, a cadeia respiratória é o terceiro e último processo da respiração celular que vai pegar os elétrons que são carregados pelo NADH e o FADH2 para produzir ATP, beleza? Então, isso é a cadeia respiratória. A cadeia respiratória consiste em utilizar a energia dos elétrons retirados da molécula de glicose para produzir ATP, beleza, pessoal? Vamos ver no slide como que ocorre a cadeia respiratória. Então, galerinha, esse slide aqui explica como que ocorre a cadeia respiratória. Então, vamos ver cada componente que essa imagem está mostrando para a gente. Aqui do lado esquerdo, na figura A gente está vendo uma mitocôndria. Essa linha mais externa é a membrana externa da mitocôndria. E essa linha mais interna aqui é a membrana interna da mitocôndria. E esse espaço aqui mais escuro, entre a membrana interna e a membrana externa, a gente chama de espaço intermembranar. E aqui dentro, essa parte mais clara aqui, é a matriz mitocondrial. E aqui vocês estão vendo que a membrana interna da mitocôndria, ela faz umas dobras, ó. Ela dobra, ela faz várias dobras. Cada dobrinha dessa a gente chama de crista mitocondrial. E é na crista mitocondrial que ocorre a cadeia respiratória. Então, galerinha, informação de ouro, informação importante que cai muito nas provas e nos vestibulares. Onde ocorre a cadeia respiratória? Resposta: a cadeia respiratória ocorre nas cristas mitocondriais, beleza? E aqui, ó, eu peguei um pedacinho de uma crista mitocondrial e dei um zoom. Esse aqui é o zoom da crista mitocondrial, beleza? E aqui em roxo, a gente está vendo vários personagens. Cada personagem desse é uma proteína. Então, vamos ver o nome dessas proteínas. Não precisa decorar o nome, tá, gente? Não cai em vestibular, não cai em prova. É muito difícil isso acontecer. Eu nunca vi caindo em vestibular, mas é só para vocês poderem acompanhar melhor a explicação. Essa primeira proteína aqui se chama NADH desidrogenase. Essa segunda aqui é chamada de succinato desidrogenase.
Essa terceira aqui se chama citocromo C óxido redutase. E essa última aqui a gente chama de citocromo oxidase. E aqui o oxigênio, beleza? E aqui do lado do oxigênio, vocês estão vendo uma enzima muito importante e essa sim vocês precisam saber o nome. Essa enzima aqui se chama ATP sintase, beleza? Daqui a pouquinho eu vou explicar como que essa ATP sintase funciona. Mas aí, dito isso, vamos ver como é que vai ocorrer a cadeia respiratória. A gente viu que a glicólise e o ciclo de Krebs produzem NADH e FADH2. A glicólise produz NADH e o ciclo de Krebs produz o NADH e o FADH2. O que acontece? Todos esses NADH e todos esses FADH2 vão ser encaminhados até a crista mitocondrial, até a cadeia respiratória. E quando todos esses NADH e esses FADH2 chegam na crista mitocondrial, o que vai acontecer? O elétron que essas duas moléculas estão carregando vai se soltar. Então, o NADH ele perde o hidrogênio e volta a ser NAD+. O FADH2 perde o hidrogênio e volta a ser FAD. E quando eles perdem esse hidrogênio, eles também liberam os elétrons que eles estavam carregando. E o que acontece? Esses elétrons têm uma atração muito grande pelo O2. Eles são apaixonados pelo O2. É como se fosse um amor pela primeira vista. Quando eles localizam o O2, eles percorrem um caminho até chegarem ao O2. Só que eles precisam passar por um caminho específico. Eles não passam por qualquer parte. Eles precisam passar exatamente por esse caminho para poderem se encontrar até o oxigênio molecular, beleza? E o que vai acontecer? Quando o NADH ele chega aqui, ele perde o hidrogênio e também libera o elétron. Aí esse elétron ele é captado por essa primeira proteína aqui que a gente viu, que é a NADH desidrogenase. Aí o elétron percorre a NADH desidrogenase e aqui, ele é captado por essa molécula aqui. O nome dessa molécula é ubiquinona. Aí a ubiquinona vai pegar esse elétron e vai levar até essa outra proteína que a gente viu aqui, que é o citocromo C óxido redutase. Então, o NADH perdeu o elétron, esse elétron passou aqui por dentro dessa proteína, a ubiquinona pegou esse elétron, levou até essa outra proteína aqui, e depois essa outra proteína lançou esse elétron para uma outra molécula, que a gente chama de citocromo C. E aí, o citocromo C vai carregar o elétron dessa proteína aqui, do citocromo óxido redutase, e vai levar até essa outra proteína aqui, que a gente chama de citocromo oxidase. E aí, quando o elétron chega aqui no citocromo oxidase, ele sai e se encontra com o oxigênio. E aí o oxigênio recebe esses elétrons e também reage com os hidrogênios presentes aqui no espaço e vira H2O, vira água. Então, gente, os elétrons eles percorrem por dentro dessas proteínas até chegar no oxigênio. E um detalhe muito importante, gente. O FADH2 ele não vai liberar o elétron dele para essa primeira proteína. Ele começa um passo adiante, ele começa um passo na frente. O FADH2 ele começa entregando o elétron dele para essa proteína aqui, a succinato desidrogenase. Por quê? Porque os elétrons que são carregados pelo FADH2 eles têm menos energia que os elétrons que o NADH ele carrega. Então, eles precisam começar um passo à frente para eles poderem chegar ao oxigênio, porque eles têm menos energia, então eles precisam começar um pouquinho mais adiante para eles poderem liberar toda a energia dele, beleza? Então, o NADH ele libera os hidrogênios para a primeira proteína, a NADH desidrogenase, e o FADH2 ele entrega os seus elétrons para a succinato desidrogenase, beleza, pessoal? Mas por que os elétrons precisam percorrer esse caminho? Por que os elétrons têm que passar por entre
essas proteínas. Pessoal, esses elétrons são ricos em energia. E a energia desses elétrons vai ser usada para bombear hidrogênios para fora. Então, aqui embaixo, ó, vocês estão vendo a matriz mitocondrial e aqui em cima vocês estão vendo o espaço intermembranar da mitocôndria. O que vai acontecer? Quando o elétron ele passa de proteína a proteína, ele vai fornecer a energia dele para essas proteínas. Aí essas proteínas ficam energizadas e bombeiam para fora, ó, um próton de hidrogênio, um H+. Então, cada vez que os elétrons vai pulando de proteína a proteína, ele fornece energia para que essas proteínas pegue os hidrogênios aqui da matriz mitocondrial e jogue para o espaço intermembranar. E mais um detalhe muito importante. Conforme o elétron vai passando de proteína a proteína, ele vai perdendo energia. Então, quando ele chega no oxigênio, ele já não tem energia. Então, aqui o elétron tem uma energia, aqui o elétron já vai ter uma outra energia, aqui ele já vai ter menos energia ainda, e assim sucessivamente, até chegar no oxigênio. Então, conforme o elétron pula de proteína a proteína, ele vai diminuindo a energia que ele carrega, beleza? E conforme ele vai passando de proteína a proteína, o hidrogênio vai sendo bombeado para o espaço intermembranar, beleza? Então, por isso que os elétrons precisam passar por esse caminho, precisam passar por entre essas proteínas, para fornecer energia para poder bombear os hidrogênios da matriz mitocondrial para o espaço intermembranar. E por que a gente precisa bombear esses hidrogênios para o espaço intermembranar? Por causa disso aqui, gente. Essa daqui é a nossa princesa da aula, gente. Essa daqui é a nossa rainha, que a gente tem que tratar ela da melhor maneira possível. O que vai acontecer, gente? Olha que espetáculo. Olha como que a respiração celular ela é fantástica. Os hidrogênios que foi bombeado aqui para o espaço intermembranar, eles têm o quê? Carga positiva. Então, o espaço intermembranar ele fica com uma carga positiva. E a matriz mitocondrial ela fica com carga negativa. Lembra do ímã? Quando a gente coloca o ímã grudado no outro, por que eles se atraem? Por que eles grudam? Porque um lado do ímã é negativo e o outro lado do ímã é positivo. Cargas opostas se atraem. E aí, como aqui está positivo por causa dos prótons de hidrogênio e aqui na matriz mitocondrial ela está negativa, as cargas positivas dos prótons de hidrogênio vão ser atraídas pelas cargas negativas aqui na matriz mitocondrial. Então, o hidrogênio ele tende a voltar para a matriz mitocondrial. Então, eles são bombeados para o espaço intermembranar e depois as cargas positivas desses hidrogênios são atraídas pelas cargas negativas aqui e eles vão voltar, porque eles são atraídos por essas cargas negativas. Só que quando o hidrogênio volta, gente, ele não pode voltar por qualquer caminho. Ele precisa passar por dentro dessa enzima que a gente viu que é a ATP sintase. E quando o hidrogênio ele passa dentro da ATP sintase, a ATP sintase ela gira como se fosse a hélice de um helicóptero. Ela literalmente gira e a energia desse giro vai fazer com que uma molécula de ADP se una com uma molécula de fosfato inorgânico. E quando o ADP se une a um fosfato inorgânico, eu formo o ATP. Então, é assim que a cadeia respiratória produz o ATP. Os elétrons vão passar de proteína a proteína, vai liberar energia, essa energia vai bombear prótons de hidrogênio para o espaço intermembranar. Os hidrogênios positivos vão ser atraídos pelas cargas negativas presentes aqui na matriz mitocondrial e eles vão voltar, só que quando eles voltam, eles passam por dentro da ATP sintase e é o giro da ATP sintase que vai fornecer energia para que um fosfato se una ao ADP,
formando o ATP, beleza, pessoal? Outra informação também importante, pessoal, é sobre o outro nome que a cadeia respiratória ela também possui. Aqui, ó, a gente está vendo que o ADP ele se une com o íon fosfato, formando o ATP. Gente, muito importante. Quando eu uno uma molécula com o íon fosfato, com o fosfato, eu falo que ocorreu um processo de fosforilação. O que é fosforilação? O que é fosforilar? Fosforilar é acrescentar um fosfato em uma molécula. Aqui o fosfato ele está sendo acrescentado no ADP. Então, se eu estou acrescentando o fosfato em uma molécula, ocorreu a fosforilação. E é exatamente por isso que a cadeia respiratória também é chamada de fosforilação oxidativa. Fosforilação, porque ela fosforila o ADP, e oxidativa vem da oxidação da glicose. Isso aqui, a cadeia respiratória, só ocorre por causa da oxidação da glicose. Se não tivesse oxidação da glicose, não ia se formar o NADH e nem o FADH2 e não ia ter cadeia respiratória. Então, por isso que ela se chama fosforilação oxidativa. Fosforilação, porque eu uni um fosfato em uma molécula, e oxidativa vem da oxidação da molécula de glicose, que permite produzir NADH e FADH2, beleza? A cadeia respiratória ainda recebe um outro nome. Ela pode aparecer na prova de vocês, sendo chamada de cadeia transportadora de elétrons. Por que cadeia transportadora de elétrons? A gente viu que o elétron ele é passado de proteína a proteína até ele chegar no oxigênio. Beleza? Então, o elétron está sendo transportado por essas cadeias de proteínas. Então, por isso que a cadeia respiratória também é chamada de cadeia transportadora de elétrons, porque eu transporto elétrons de proteína a proteína até ele se encontrar com o oxigênio e formar a água. Então você acabou de ver que a cadeia respiratória é a última etapa da respiração celular que utiliza a energia do NADH e do FADH2 para poder produzir ATP. Mas quantos ATPs são produzidos por cada NAD e cada FADH2? Ou seja, quantos ATPs o NADH2 produz e quantos ATPs o FADH2 produz? Para a gente responder essa pergunta, a gente vai estudar um termo chamado de balanço energético ou saldo energético. O que é isso? Balanço energético ou saldo energético é a quantidade de ATP que a respiração celular produz por cada molécula de glicose. Ou seja, quantos ATPs são produzidos na respiração celular por uma molécula de glicose. A gente vai estudar dois balanços energéticos. Por quê? Porque antigamente a gente acreditava que uma molécula de glicose produziam 38 ATPs. Mas os estudos mais recentes já mostram que uma molécula de glicose, ou seja, cada molécula de glicose, produz 30 ATPs. Então, primeiro, a gente vai ver o balanço energético mais antigo e depois a gente vai ver o balanço energético mais atual, beleza, pessoal? Então, fiquem aí com o slide para vocês entenderem quantos ATPs são produzidos na respiração celular. Então, galerinha, segundo o balanço energético antigo, era levado em consideração que cada molécula de NADH carregava energia para produzir 3 moléculas de ATP, ou seja, um NADH produziria 3 ATPs. E que cada molécula de FADH2, como carrega menos energia, ela produziria somente 2 ATPs. Isso segundo o balanço energético antigo. Então, segundo o balanço energético antigo, um NADH produz 3 ATPs e um FADH2 produziria 2 ATPs. Então, a gente vai ver agora como que ficaria o balanço energético segundo a quantidade de NADH e FADH2 que é produzido ao longo da respiração celular. Então, primeiro, a gente vai ver quantos NADH são produzidos na respiração celular. Então,
A glicólise produz 2 NADH, a etapa preparatória produz 2 NADH e o ciclo de Krebs produz 6 NADH. Então, no total, a gente tem 10 NADHs. 2 mais 2, 4, mais 6, 10. Só que, segundo o balanço energético antigo, 1 NADH produz 3 ATPs. Então, se a respiração celular ela produz 10 NADH, quantos ATPs serão produzidos com 10 NADH? É só fazer 10 vezes 3, que é igual a 30 ATPs. Então, 10 NADHs produzem 30 ATPs. Isso para cada molécula de glicose, beleza? E agora vamos ver quantos FADH2 foram produzidos ao longo da respiração celular. A glicólise não produziu nenhum, a etapa preparatória também produziu nenhum, e o ciclo de Krebs produz 2 FADH. Cada FADH produz 2 ATPs. Então, se a respiração celular produz 2 FADH2, então significa que com 2 FADH2 eu produzo 4 ATPs. 2 vezes 2 é igual a 4 ATPs. Ou seja, somando a quantidade de ATP produzido pelo NADH e pelo FADH2, a gente tem 34 ATPs. Só que a glicólise, ela produz 2 ATPs, tá? E o ciclo de Krebs, ele também produz 2 ATPs. Então, ó, a gente vai somar 30 mais 4, 34, mais 2 ATPs produzido como saldo líquido na glicólise, 36, mais 2 ATPs produzidos pelo ciclo de Krebs, 38. Então, a gente soma 30 ATPs produzido por 10 NADH, mais 4 ATPs produzido por 2 FADH2, e mais 4 ATPs que foram produzidos aqui ó, na glicólise, mais os 2 do ciclo de Krebs, que dá 4. Então, fica 30 mais 4 é igual a 38 ATPs. Ou seja, o balanço energético antigo fala que para cada molécula de NADH eu produzo 3 ATPs. E cada molécula de FADH2 eu produzo 2 ATPs. Como eu produzo 10 NADH, vai dar 30 ATPs. Como eu produzo 2 FADH2, vai dar 4 ATPs. Dá 34. Com mais 2 da glicólise, 36. Com mais 2 do ciclo de Krebs, 38. Ou seja, para cada molécula de glicose, ou seja, uma molécula de glicose, eu produzo 38 ATPs ao longo da respiração celular, beleza? Então, galera, agora vamos ver o balanço energético mais atual, segundo os estudos mais recentes que a gente leva em mais consideração nos dias de hoje. No mais antigo, a gente viu que cada NADH fornece energia para produzir 3 ATPs e cada FADH2 forneceria energia para produzir 2 ATPs. Agora, no balanço energético mais atual, os estudos já demonstraram um pouco diferente. Eles já demonstraram que cada NADH fornece energia para produzir 2,5 ATP e que cada FADH2 fornece energia para produzir 1,5 ATP. Mas como assim, Felipe? Uma molécula e meia de ATP? Ou seja, pegou uma molécula, quebrou outra no meio e juntou? Não. Quando a gente fala 2,5 e 1,5, é a energia que esse ATP carrega, tá? Então, não é a molécula de ATP em si, é a energia que o ATP carrega. Ou seja, esse ATP carrega 2,5 de energia e esse 1,5 de energia, beleza? Então, segundo os estudos mais recentes, como que fica o balanço energético mais atual? Vamos deixar a glicólise por último, que a gente vai ver por que ela vai ficar por último. Na etapa preparatória, como a gente já viu, são produzidos 2 NADH. E no ciclo de Krebs é produzido 6 NADH. Então, 6 mais 2 dá 8, beleza? Então, agora é só a gente fazer 8 vezes 2,5, porque segundo os estudos mais recentes, agora cada molécula de NADH produz 2,5 ATP. Então, 8 vezes 2,5 dá 20, ou seja,
2 NADH da etapa preparatória, mais 6 NADH produzido no ciclo de Krebs, fornece energia para produzir 20 moléculas de ATP, beleza? Por que a gente deixou a glicólise por último? Porque tem uma informação muito importante, gente. A glicólise ela ocorre no citoplasma e não na mitocôndria. E a gente viu que o NADH ele tem que chegar lá na matriz mitocondrial para poder participar da cadeia respiratória. Só o que acontece? O NADH ele não consegue entrar dentro da mitocôndria. Então, os 2 NADH produzidos na glicólise precisa passar por um processo de transporte especial para que os elétrons que o NADH da glicólise carrega possam entrar dentro da mitocôndria para poder participar da cadeia respiratória, beleza? Só que esse transporte especial consome um pouco de energia que o NADH carrega, tá? Então, o que acontece? Quando os elétrons desses NADH da glicólise sofrem esse transporte especial, eles passam a produzir apenas 1,5 ATP. A energia desses elétrons diminui. Então, os NADH produzidos na glicólise eles fornecem energia para produzir apenas 1,5 ATP, diferente do NADH da etapa preparatória e do ciclo de Krebs, beleza? Então é só a gente fazer 2 vezes 1,5 dá 3. Então, aqui da etapa preparatória e do ciclo de Krebs foram produzidos 8 NADH, 8 vezes 2,5 dá 20, como a gente viu. Mais 3 ATPs produzido pelo NADH da glicólise dá um total de 23 ATPs, beleza? Então, o NADH da glicólise tem energia para formar apenas 1,5 ATP. Então, segundo o balanço energético mais atual, o NADH da etapa preparatória e do ciclo de Krebs produz 2,5 ATP. Só que do da glicólise é diferente, ele produz apenas 1,5 ATP, beleza? Então, da glicólise até o ciclo de Krebs, a gente produziu 10 NADH. 2 mais 2, 4. Mais 6, 10. Produzindo um total de 23 ATP. Agora vamos ver o FADH2. Na glicólise não produzimos, no ciclo de Krebs também não, na etapa preparatória também não, perdão, e no ciclo de Krebs produzimos 2. Cada FADH2 produz 1,5 ATP. Então é só a gente pegar 2 vezes 1,5 dá 3. Então, o total de NADH somando com o total de FADH2, a gente consegue produzir 26 ATPs. 23 mais 3 é igual a 26. Aí, 2 ATPs foram produzidos na glicólise, dá 28. Com mais 2 produzidos no ciclo de Krebs, dá 30. Ou seja, segundo o balanço energético mais atual, uma molécula de glicose produz 30 ATP, beleza? Só que você pode estar se perguntando nesse momento, Felipe, o que eu vou fazer se na minha prova cair 38 e cair também 30 nas alternativas? Isso não vai acontecer, tá? Fica tranquilo. Se isso acontecer, a questão com certeza vai ser anulada, tá? Porque ainda existem vestibulares que usam 38 ATPs e ainda existem vestibulares que usam 30 ATPs como saldo energético. Só que vai cair um ou vai cair outro, não vai cair os dois, pode ficar tranquilo. A questão mesmo vai te indicar com qual quantidade ela vai trabalhar como saldo energético da respiração, tá? Mas fica tranquilo que não vai cair as duas opções, beleza? As duas opções. Uma informação muito importante, pessoal, é sobre o oxigênio. A gente viu que o oxigênio ele vai ser o aceptor final dos elétrons lá na cadeia respiratória. Então isso significa que sem o oxigênio a cadeia respiratória não funciona, ela para de funcionar. Por quê? A gente viu que o citocromo ele vai receber o elétron e vai levar até o oxigênio. Então, se o oxigênio não estiver presente na mitocôndria, não vai haver essa passagem de elétrons para o oxigênio e, consequentemente, a cadeia respiratória para. Se a cadeia respiratória para,
se esse transporte de elétrons ao longo dos complexos de proteína para, não vai haver o bombeamento de prótons de hidrogênio, não vai ter hidrogênio para passar pela ATP sintase e ela não vai produzir ATP. Então, sem o oxigênio, a produção de ATP para, ou seja, a cadeia respiratória ela para. E da onde que vem o oxigênio? O oxigênio vem da ventilação pulmonar. Toda vez que você inspira, que você joga o ar para dentro dos seus pulmões, o oxigênio ele vai para o pulmão, cai na corrente sanguínea, chega nas células, entra lá na mitocôndria para participar da cadeia respiratória. Então, se não tiver oxigênio, a cadeia respiratória para, a produção de ATP para e, consequentemente, você vem a óbito, beleza, pessoal? E é muito importante porque é uma questão que cai muito nos vestibulares. Então, fiquem atentos a essa dica. E a outra dica, pessoal, é em relação à bebida alcoólica. Por quê? A bebida alcoólica, gente, 95% do álcool, ele é oxidado no fígado. Lembra o que é oxidar? Oxidar é retirar hidrogênios e elétrons de uma molécula. Então, o fígado ele faz 95% da oxidação do álcool. Então, ele vai retirar hidrogênios e elétrons da molécula de álcool. Só o que acontece? Se tiver muito álcool presente no fígado para ele oxidar, os outros nutrientes que eram para ser oxidados não vão ser oxidados, porque a cadeia respiratória vai ficar extremamente ocupada oxidando a molécula de álcool. E aí a glicose, os ácidos graxos e os aminoácidos não são oxidados. E aí eles começam a se acumular no fígado, eles viram gordura, causando o que a gente chama de cirrose hepática. E aí as células do fígado começam a morrer. Então, olha o perigo do álcool. O álcool ele é extremamente prejudicial ao fígado por causa disso. Porque ele ocupa muito a cadeia respiratória e ela não consegue oxidar os nutrientes. E aí esses nutrientes viram gordura, causando a cirrose hepática. Então, mais uma informação para vocês se atentarem, porque pode cair no vestibular de vocês, beleza, gente? Outra informação muito importante, pessoal, é em relação a um veneno chamado de cianeto. O que é um cianeto? O cianeto é um veneno que alguns países utilizam como pena de morte. E como que ele age? A pessoa inala o cianeto chega até as células, entra na mitocôndria e ele se prende lá no citocromo. Então é assim que o cianeto ele age. Ele vai se prender no citocromo. Lembra que o citocromo é a molécula que vai receber o elétron e vai transportar até o oxigênio. E o que acontece? Quando o cianeto ele gruda no citocromo, esse citocromo não consegue receber mais os elétrons. E aí a cadeia respiratória para. Parando a cadeia respiratória, a produção de ATP para, o indivíduo fica sem energia e vem a óbito. E é muito importante essa informação porque cai em vários vestibulares, gente. Se cair no vestibular de vocês, perguntando como que o cianeto age, então vocês já sabem. Vocês vão responder o quê? Vão responder que o cianeto ele se gruda no citocromo, impedindo que o citocromo receba os elétrons e transporte até o oxigênio. E quando isso acontece, a cadeia respiratória para e a produção de ATP para. E se você gostou dessa videoaula, já deixa o seu like aqui embaixo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal para você não perder nenhum vídeo e nenhum material que vai ser postado aqui no canal. Se ficou alguma dúvida ou alguma sugestão de aula, você também pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder cada um de vocês, beleza, pessoal? Um abraço e fiquem com Deus!